Queridos, hoje, apenas as crianças até 7 anos sairão para a classe. Então, se você é criança e você tem mais de 7 anos, você deve ficar aqui com os seus pais. Isso inclui a classe dos juniores, que já faz isso regularmente, uma vez por mês, ficando aqui nas pregações. Mas as crianças até 7 anos então podem sair para a sua classe, para o seu culto infantil. Enquanto isso, nós estudaremos o texto que foi lido, dando uma pausa em Filemon. Já estamos caminhando para o último estudo na carta Filemon, mas nós daremos uma pausa hoje para estudar o texto que foi lido. 1 Coríntios capítulo 2, dos versículos de 1 a 5. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer aos irmãos que oraram por mim e por todos os jovens que estavam viajando. Graças a Deus voltamos bem. Muito obrigado pelas orações de vocês, que certamente nos sustentaram ali ao longo de toda a viagem. Regularmente o pastor Marcos falava, pedia orações por isso. Não só eu estava viajando, outros jovens também viajavam, voltaram. Agora outros jovens foram viajar também, então os jovens estão bem viajantes. Graças a Deus. Um privilégio para nós aproveitar o mês de férias, o mês de janeiro, para descansar e viajar um pouco. Queridos, eu creio que se você seja pai, seja de uma criança pequena ainda, se você já é pai de uma criança adulta, se você já é pai de um adulto, em algum momento da sua vida como pai, você teve contato com cantigas infantis. Em algum momento da sua vida, você teve contato com isso. Talvez você tenha ouvido muitas cantigas infantis quando você era pequeno. Aí eu trouxe aqui algumas cantigas infantis. Eu trouxe 2 cantigas infantis que eu gostaria que os irmãos me ajudassem a identificar quais são essas cantigas. São cantigas simples que eu tenho certeza que os irmãos vão reconhecer de pronto, mas que mesmo famosas, eu gostaria que os irmãos me ajudassem a identificá-las. Tudo bem? Vamos fazer esse exercício. Então, eu vou ler, porque se eu cantar, os irmãos vão embora. Mas eu vou ler aqui e os irmãos prestem atenção aí para identificar qual é a cantiga que eu estou passando aqui, tá bom? Vamos lá então. Primeira cantiga. Adormeça, infante, pois o personagem da mitologia brasileira capturar-lhe-á. Seu progenitor dirigiu-se ao campo e sua progenitora está a labutar. Vocês não ouviram isso quando eram crianças? Sim. E aí, qual cantiga é essa? Nana Neném, não é? A Nana Neném, que a Cuca vem pegar, o personagem da mitologia brasileira. Seu pai foi à roça, sua mãe foi trabalhar, não é? Então essa está fácil. Vamos agora para o segundo exemplo aqui, que eu trouxe para os irmãos. Prestem atenção, essa é mais difícil. Caso este logradouro fosse de minha propriedade, eu ordenava que fosse pavimentado com ladrilhos, com pequenos minerais sólidos, reluzentes, para que o meu cônjuge transitasse. E aí? Cessa a rua. Falei. Assim, meus irmãos estão bons de cantiga, muito bem. Então, vocês conhecem as cantigas. Agora, algo diferente nas cantigas que eu apresentei aqui. O linguajar não é aquele que nós estamos habituados. Até porque se você cantar desse jeito que eu cantei para o seu filho, ele não vai entender absolutamente nada. Quase a gente não entende aqui metade das palavras que eu falei, quanto mais uma criança pequenininha, que ainda está aprendendo as palavras. Isso porque quando nós pegamos uma cantiga infantil, que é feita para ser facilmente entendida, e nós tornamos ela mais complexa, nós deixamos essa musiquinha de crianças mais complexa, nós fazemos com que ela perca o seu propósito. Ela perde completamente o seu propósito. O público-alvo não entende o que está sendo transmitido, e por isso a cantiga não significa absolutamente nada. E quando nós falamos da pregação do Evangelho, queridos, nós falamos exatamente da mesma coisa. Muitas vezes nós pegamos a pregação do Evangelho, que deve ser algo simples, e nós colocamos ali vários aparatos, nós colocamos vários enfeites que complicam tanto a pregação do Evangelho, que desfigura completamente, desvirtua completamente o que é a legítima e a simples pregação do Evangelho de Cristo. Então, nós como pregadores, professores, pastores, vocês como pessoas que pregam o Evangelho em casa, para suas famílias, na escola, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar que nós, como crentes, caminhemos, nós precisamos entender que a pregação deve ser simples, a pregação do Evangelho deve ser algo simples. E hoje, nós vivemos dias onde a pregação é cheia de enfeites, dos mais variados. Você visita algumas igrejas
Você vê estratégias de marketing que acontecem o tempo todo. Estratégias de marketing para que a pregação do evangelho tenha um impacto maior. Eles acreditam que assim eles vão conseguir atingir um número maior de pessoas e assim por diante. Algumas igrejas usam humor exagerado e muitas vezes até vulgar, sob o pretexto de estar pregando o evangelho e levando o evangelho de uma maneira descontraída, de uma maneira leve para as pessoas. Isso é mentira. O evangelho já é simples por si só. A pregação do evangelho é simples por si só. Nós não precisamos enfeitar a mensagem do evangelho. Não é raro, mas hoje em dia, nós vermos pastores se fantasiando para transmitir alguma mensagem para o seu público e com isso envergonhando o evangelho. Nós também vemos shows com muita tecnologia, luz, jogo de luzes, fumaça, um espetáculo, quase pirotecnia dentro da igreja e tal, e nós falamos, mas espera aí, a mensagem do evangelho realmente precisa disso? Nós precisamos desses enfeites todos? Ou será que nós estamos fazendo exatamente como as cantigas que eu apresentei aqui no começo? Nós estamos colocando coisas a mais, enfeites desnecessários para uma mensagem simples que deve ser simples, porque o conteúdo dela é simples e poderoso. Simples, mas poderoso. Agora, é curioso que o problema que nós temos enfrentado hoje já é um problema antigo, na verdade. Parece que Paulo já lidava com isso com a igreja de Corinto. Isso está claro no texto que nós lemos aqui. Eu quero ler novamente com os irmãos, ao longo da exposição, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Porque o que estava acontecendo é que os coríntios estavam se deixando envolver pelos costumes da sua época, como muitas igrejas têm feito hoje. Muitas igrejas têm se deixado envolver pelos costumes dos nossos dias, seja no campo do marketing, seja no campo da tecnologia, seja no campo do malabarismo, do culto circense, seja lá como for, o mesmo problema que nós enfrentamos hoje é em algum grau parecido com o problema que o apóstolo Paulo enfrentou lá no primeiro século com a igreja de Corinto. E quando ele escreve a respeito da pregação do evangelho, ele mostra que a pregação do evangelho deve ser simples por várias razões. Algumas delas, é claro, nós veremos aqui na defesa do apóstolo Paulo. Eu quero mostrar para os irmãos, nessa noite, a seguinte mensagem central. Para você levar isso para sua casa, para você pensar nisso ao longo da semana. Na pregação do evangelho, menos é mais. Na pregação do evangelho, menos é mais. Você não precisa de enfeites. Você não precisa de grandes complexidades, não. Na pregação do evangelho, você como professor, você como pastor, você como pregador, você como crente entre aspas comum, todos nós somos crentes comuns. Mas você como crente que não exerce a papel de pastorado ou qualquer papel de liderança na igreja, você ainda assim prega o evangelho no seu dia a dia, ou deveria pregar o evangelho no seu dia a dia. E dessa maneira você tem que se preocupar com uma pregação simples, onde na pregação do evangelho menos é mais. E além disso, quando nós estudamos um texto como esse, onde o apóstolo Paulo descortina para nós um pouquinho da sua vida como pregador, do modo como ele encara a pregação do evangelho, isso também serve de munição para que vocês estejam protegidos contra falsos mestres que vêm justamente com cantigas complexas, cheias de complexidades, de dificuldades, enfeitando o evangelho. Não, quando nós vemos o apóstolo Paulo mostrando aqui como é a verdadeira pregação do evangelho, isso nos protege de falsos mestres, isso nos protege dos excessos dos nossos dias, isso nos coloca no caminho certo, isso protege o nosso coração, protege a nossa fidelidade a Deus, e eu quero mostrar para os irmãos, olhando para esse texto, 4 características de uma pregação eficaz. 4 características de uma pregação eficaz. Os irmãos vão ver que isso está bem evidente aí no texto. Seria muito estranho se, ao falar da simplicidade da pregação, o apóstolo Paulo não fosse simples. Mas ele é simples, ele é objetivo. E é isso que eu quero mostrar aqui para os irmãos. Vejam aí então essas 4 características de uma pregação eficaz que mostram para nós que na pregação do evangelho, menos é mais. A primeira característica de uma pregação eficaz está aí nos versículos 1 e 2, e diz respeito a uma comunicação simples. Uma comunicação simples. Essa é a primeira característica de uma pregação eficaz. Novamente, não só no púlpito, não só na sala de aula aqui da igreja, mas em casa, na escola, no trabalho, em qualquer contexto onde você
for comunicar o evangelho, você precisa comunicar de maneira simples. Veja o que diz os versículos 1 e 2 novamente. Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus, Cristo e este crucificado. Paulo quer propositalmente traçar aqui um contraste entre o estilo de pregação dele e o estilo de retórica dos gregos. Os gregos adoravam falar, adoravam a ciência da retórica. Não é à toa que até hoje nós utilizamos no nosso dia a dia muito da retórica grega. No cinema, nós utilizamos isso, na publicidade nós utilizamos isso, todas as propagandas que os irmãos veem da Polishop nada mais é do que uma grande retórica grega, aquilo onde tenta te convencer da compra de um produto por meio de um discurso que tem um formato grego. E o pessoal de Corinto se interessava por isso. O pessoal de Corinto começou a se interessar por essa habilidade especial dos gregos em discursar uma boa retórica, uma retórica bonita, um discurso eloquente. Isso chamou a atenção deles, de maneira que eles começaram a formar até partidos dentro da igreja. E Paulo quer mostrar que a visão dele de pregação é completamente diferente. Paulo quer mostrar que, olha, enquanto os gregos, esses retóricos aí que vocês seguem, pregam desse jeito, a minha pregação é diferente. E ele mostra para nós que o que ele anunciou, o conteúdo que o apóstolo Paulo anunciou foi o testemunho de Deus. Talvez a sua Bíblia traga, como a minha, a palavra mistério de Deus. Mas por uma questão de manuscritos, talvez a melhor palavra aqui seja testemunho. Paulo anunciou o testemunho de Deus. Com isso, Paulo mostra para nós que a mensagem que ele estava comunicando não tinha origem nele próprio. A mensagem que ele estava comunicando não tinha origem em outro ser humano. Era uma origem divina. Não fazia parte desse testemunho todo um recurso retórico complexo, não. Era um testemunho do próprio Deus, o que o próprio Deus falava a respeito de si. O que o próprio Deus falava a respeito da obra da salvação. Era um testemunho simples que o próprio Deus dava a respeito da salvação, e o apóstolo Paulo apenas concordava com isso, proclamava isso, levava esse testemunho de Deus adiante. A origem disso era divina. Trata-se das palavras do próprio Deus. E quando eu e você pregamos o Evangelho, nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos levando adiante o testemunho do próprio Deus a respeito da nossa perdição, a respeito da salvação que é em Cristo e da nossa esperança futura. É isso que o apóstolo Paulo levou até os coríntios. Só que é curioso, como eu disse, nesse contraste que Paulo quer fazer, que ele diz: quando fui até vós, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria. De novo, ele está contrastando aqui a postura dele com a dos mestres da retórica grega. Ele diz no versículo 2, pois eu resolvi nada saber entre vós. Foi uma decisão aberta que Paulo teve. Como nós veremos mais para frente, Paulo poderia ter chegado com um discurso fantástico. Paulo era capacitado para isso. Paulo era um homem gabaritado para levar um discurso de deixar todo mundo de queixo caído. Mas ele fala: olha, eu até poderia, mas eu decidi não fazer isso. Eu quis fazer de outro jeito. É uma resolução decidida que o apóstolo Paulo tem em levar a mensagem do Evangelho de uma maneira simples, sem os enfeites retóricos que aqueles mestres encantavam ali o pessoal da igreja de Corinto. Quando nós falamos de uma comunicação simples, queridos, nós podemos ilustrar isso de uma maneira bem clara. Creio que todos vocês tenham acompanhado recentemente o julgamento do ex-presidente Lula. Todos os julgamentos foram transmitidos, toda aquela coisa, não é? E eu te pago um café lá embaixo se você entendeu metade do que os advogados falavam. Não dá para entender juridiquês. Aliás, existe até uma discussão dentro do direito, onde eles discutem se realmente eles devem continuar usando essa linguagem ou não. Fora as expressões em latim, tem palavras lá que parece que não fazem sentido. A data máxima vênia, umas palavras complexas, você fica assim, mas o que esse camarada quer dizer? E ele vai dando uma volta toda para no final falar: ele é culpado. Simplifica o caminho para a gente, não é? Aí existe toda uma discussão realmente dentro do direito a respeito da linguagem utilizada nesse ambiente profissional. Mas nós, quando comunicamos o Evangelho, nós não podemos usar do juridiquês. Nós temos que tomar cuidado até mesmo com o evangeliquez que nós usamos, muitas vezes com palavras viciadas pela nossa
tradição e que não correspondem exatamente ao que a Bíblia diz. Nós precisamos de uma comunicação simples, sem aqueles enfeites. Todos. Uma comunicação simples que fala que nós somos pecadores. Nós estamos em rebeldia contra Deus. Nós merecemos a morte. Então, Cristo veio e morreu no nosso lugar. Isso é simples. Uma criança consegue entender essa verdade. Aliás, muitas crianças se convertem, ainda quando pequenas, porque conseguem, com o auxílio do Espírito Santo, compreender essa verdade. Mas nós, muitas vezes, enfeitamos as coisas. E ao longo da história da igreja, nós percebemos que grandes pregadores, talvez os maiores pregadores que existiram na história da igreja, eles eram homens com uma comunicação extremamente simples. Para citar alguns exemplos, talvez vocês se lembrem, Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, um homem com uma comunicação extremamente simples. Quando ele falava, o pessoal da elite e o pessoal do povão entendiam, porque era simples. E a igreja que ele pregava lotava, não só porque ele era um bom pregador, mas porque todos entendiam o que aquele homem falava. Um outro exemplo, talvez até mais claro do que Spurgeon, seja George Whitefield, um pastor anglicano muito famoso que influenciou, se não me engano, Jonathan Edwards no movimento avivalista dos Estados Unidos. George Whitefield, a história conta, alguns escritos contam que as pessoas choravam só dele falar a palavra Mesopotâmia. Quando ele falava Mesopotâmia, as pessoas começavam a chorar de tão eloquente que aquele homem era, de tão simples que era a sua comunicação, mas de tão poderosa que ela era. Homens tementes a Deus que comunicavam o Evangelho de maneira simples, sem enfeites retóricos, sem aquela coisa toda, sem aquele rococó todo, não, simples mas poderoso. Era assim que o apóstolo Paulo levava a mensagem do Evangelho para onde ele passava. Por quê? Na pregação do Evangelho, menos é mais. Essa é a primeira característica de uma pregação eficaz, uma comunicação simples. Vocês precisam entender aquilo que os pregadores falam, os pastores falam, e as pessoas precisam entender aquilo que vocês falam a respeito do Evangelho. Uma comunicação simples. Mas há uma segunda característica. Está aí na segunda parte do versículo 2. Volte seus olhos comigo para o texto. Olha o que diz, versículo 2. Pois resolvi nada saber entre vós. Paulo estava decidido a isso, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A segunda característica de uma pregação eficaz é o conteúdo confrontador. Um conteúdo confrontador. A primeira característica é uma comunicação simples. E a segunda característica é um conteúdo confrontador. O testemunho de Paulo a respeito do Evangelho era realmente um testemunho que confrontava todos da sua época. Se os irmãos olharem o capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 23, os irmãos vão entender o porquê o apóstolo Paulo enfatiza tanto a ideia do Cristo crucificado. Vejam o que diz o capítulo 1, versículo 23. Nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. E só existem dois tipos de pessoas no mundo, os judeus e os gentios. É mais ou menos os corintianos e os anticorintianos. É mais ou menos essa dinâmica. E Paulo diz assim: olha, o mundo inteiro está escandalizado com essa mensagem. Por quê? Porque para os judeus era impossível a ideia do Messias morrer. Para os judeus era uma vergonha tremenda imaginar. Era inconcebível você imaginar um Messias crucificado, colocado sob essa maldição, o Messias prometido, o Messias militar que viria libertar a todo o povo. Como assim ele morreu numa cruz? Isso não faz o menor sentido. Então para eles isso era um escândalo. Para os gregos, ou seja, para os não-judeus por sua vez, isso também era uma loucura. Mas por que era uma loucura? Porque para os gregos, na sua filosofia, nos seus pensamentos filosóficos, era inconcebível a ideia de um ser divino se fazer carne, porque a carne para eles era corrompida, era má. Como pode, então, uma divindade habitar num corpo corrompido, na carne má? Isso não faz sentido. Então para eles também era loucura. E ainda mais você imaginar esse Deus, essa divindade encarnada morrer. Então tanto para judeus como para não-judeus era uma grande loucura tudo isso. Mas Paulo fala: nós pregamos essa loucura. Nós pregamos o Cristo crucificado. O mundo, isso não faz sentido nenhum para o mundo. Mas essa é a mensagem que nós pregamos. Essa é a mensagem que eu preguei para vocês, que tem um conteúdo confrontador. Esse é o centro da mensagem.
E Paulo não faz nenhuma adaptação cultural a isso. Paulo não está preocupado se isso vai incomodar algumas pessoas. Paulo não está preocupado se isso vai chocar algumas pessoas. Ele simplesmente prega isso porque é o cerne da mensagem do Evangelho. Se você tira isso, o Evangelho se esvazia, e nós ainda estamos perdidos nos nossos pecados. Paulo entendia isso, e ele está passando isso para os coríntios aqui. E queridos, essa visão do Cristo crucificado, eu creio que seja algo que falta nos nossos dias. Hoje parece que nós temos muito mais a ideia de um Jesus popstar, não é verdade? A de um Jesus pop, de um Jesus descolado, não é? Nós transcendemos um pouco aquela ideia do Jesus do Renascimento, que já era uma péssima ideia, diga-se de passagem, e agora nós chegamos numa ideia pior ainda, onde um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus bíblico. É um Jesus descolado, que só te dá coisas boas, é um grande jovem aí. Mas o que Paulo fala é que a pregação do Evangelho leva em conta a glória de Cristo, claro. O Cristo ressurreto, o Cristo que voltará, essa é a nossa esperança. Mas também a vergonha de Cristo, porque era a nossa vergonha que foi colocada na cruz. Você não consegue desassociar essas coisas. Você não consegue desligar uma coisa da outra. Nós anunciamos a glória de Cristo, o Rei Supremo, mas nós anunciamos também a vergonha de Cristo, morrendo naquele madeiro em nosso lugar. Esse é o santo equilíbrio da mensagem do Evangelho. Nós anunciamos as duas coisas e não escondemos uma parte, como as pessoas têm feito hoje, anunciando somente na teologia da prosperidade toda a realeza e a glória e a pompa de Cristo, se esquecendo que ele morreu no madeiro, que ele sofreu ali por nós. Nós não podemos selecionar nada, e Paulo mostra que ele pregou o Evangelho em sua totalidade. Quer isso escandalize alguns, ou não, ele não ligava para isso. Essa era a mensagem, esse era o testemunho de Deus, e o compromisso dele era com o próprio Deus. Isso comprova para nós que na pregação do Evangelho menos é mais. Nós não podemos enfeitar a nossa pregação, queridos. A nossa pregação é simples. Nós precisamos falar do Cristo crucificado de uma maneira simples e com conteúdo confrontador. Nós não podemos amenizar essa mensagem como muitos têm feito, deixando de lado as dificuldades de seguir a Cristo, deixando de lado o fato de que, ao nos identificarmos com Cristo, nós estamos com Ele sofrendo perseguição também. Nós estamos participando das suas dores também. Esse é um privilégio que nós, como crentes, temos, mas que algumas pessoas têm abafado porque querem ficar apenas com a glória de Cristo e se esquecem de pregar o Cristo crucificado. Às vezes, para ser aceito num contexto, você prega ali um Jesus bonzinho, um Jesus como o Renascimento pregava, um Jesus meio afeminado, um Jesus delicado, se esquecendo de quem é realmente o Cristo crucificado, que confronta a própria mensagem do Evangelho, confronta todas essas ideias. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos autorização para isso. Nós pregamos, assim como o apóstolo Paulo, o testemunho de Deus, do próprio Deus, na pregação do Evangelho, menos é mais. A primeira característica, portanto, de uma pregação eficaz é uma comunicação simples, sem enfeites que atrapalhem a mensagem. Direto, é uma mensagem simples. A nossa comunicação deve ser simples. A segunda característica de uma pregação eficaz é o seu conteúdo confrontador. A cruz é um escândalo. Deixa-la ser escandalosa. Não amenize o escândalo dela. Mais uma terceira característica da pregação eficaz e diz respeito a uma atitude humilde. Isso está no versículo 3. Veja aí comigo. 1 Coríntios 2, versículo 3. O apóstolo Paulo agora descortina um pouco para nós do seu coração. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos capítulo 18, veja lá, Atos capítulo 18, nós percebemos como foi o tempo em que Paulo esteve ali em Corinto, onde ele pregou o Evangelho naquela cidade na sua viagem. E veja lá, o que acontece quando Paulo prega ali? Vejam as dificuldades que o apóstolo Paulo passa em meio à sua pregação na cidade de Corinto. Olha só, Atos capítulo 18. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Os irmãos devem se lembrar que, há pouco, Paulo fez um discurso desafiador em Atenas. Ele estava na capital intelectual da época, fazendo um discurso que levou todos os pensadores ali a refletir a respeito do que estava acontecendo, de qual era a mensagem do apóstolo Paulo. E agora ele sai de Atenas e vai para a cidade de Corinto.
Versículo 2, Atos 18, 2. Lá encontrou um judeu natural do Ponto chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles, e por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Paulo era alguém persistente na pregação do evangelho. Paulo era alguém que continuamente ia até a sinagoga, pregava para judeus em ocasiões que tinha, pregava para não-judeus também. Ele era alguém que levava o seu ministério muito a sério. Veja a sequência, versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou inocente e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviam, criam e eram batizados. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para fazer mal algum, pois tenho muita gente nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Queridos, notem a palavra de encorajamento que o próprio Deus dá para Paulo. Deus fala a Paulo: Paulo, não temas. Paulo tinha motivos para temer? Com certeza, toda cidade que ele vai, ele é apedrejado, ele é espancado. Todo mundo quer matar Paulo. O Paulo é um duro de matar, é quase um Bruce Willis. O Paulo tentam matar, ele levanta. Ele vai para outra cidade, ele continua pregando, e aqui em Corinto não é diferente, porque ele encontra oposição, ele encontra oposição dos judeus, ele fica bravo e fala: quer saber, eu não vou mais pregar para vocês, agora eu vou para os gentios. E ele vai, prega para os gentios se convertem. Talvez a igreja de Corinto seja fundada nesse momento aqui, mas nós percebemos que o ministério apostólico, a pregação apostólica de Paulo, era marcada por muita dificuldade. E isso era de deixar qualquer um desmotivado, era de deixar qualquer um abatido. Mas Deus encoraja Paulo e fala: Paulo, não temas. Agora volte para 1 Coríntios. Vá para o versículo 3. Veja que uma característica fundamental de uma pregação eficaz é uma atitude humilde. Veja o que Paulo diz no versículo 3. 1 Coríntios 2, 3. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Muitos falam que Paulo estava um pouco sensibilizado por tudo o que tinha acontecido antes pelas perseguições pela sua pregação em Atenas, mas parece que não. É isso que Paulo teme aqui. Paulo não está fragilizado. Primeiro, que Paulo não parece ser esse tipo de homem. Começa por aí. Paulo é um homem raiz. Paulo é um homem macho. Ele não vai ficar fragilizado por alguma dificuldade que eventualmente ele tenha passado. Não. Parece que quando Paulo fala aqui de temor, de tremor, desse medo que ele sentiu na verdade, ele estava sentindo o peso da sua insuficiência pessoal. Ele estava sentindo o peso da mensagem que ele estava carregando, que era uma mensagem grandiosa. A mensagem do Evangelho é uma mensagem grandiosa, uma mensagem de poder, e ele se via incapaz de levar essa mensagem. Ele se via com as suas habilidades insuficientes para isso. Provas, possivelmente. É isso que Paulo tem em mente aqui, mostrando que ele era incapaz de fazer aquilo. Queridos, notem que se Paulo quisesse, ele era capaz de fazer um grande discurso aqui. Quando nós olhamos o currículo de Paulo, quando nós olhamos friamente o currículo de Paulo, quando nós olhamos lá o currículo Lattes de Paulo, nós percebemos que ele era um homem extremamente gabaritado. Se fosse por questões acadêmicas, ele poderia fazer um discurso que deixaria a cidade toda de queixo caído. Em primeiro lugar, ele era de Tarso. Tarso era uma das 3 capitais intelectuais ali da época. Você tinha Atenas, você tinha Alexandria e você tinha Tarso. Paulo, como o próprio nome sugere. No livro de Atos era Paulo de Tarso. Ele era um homem que possivelmente teve uma instrução grega, uma instrução acadêmica muito boa. Possivelmente ele aprendeu coisas de retórica, ele teve matérias de retórica talvez em algum momento da sua jornada acadêmica. Ali onde ele nasceu, ali na região de Tarso. Ele era um homem gabaritado.
habilitado academicamente falando. Não bastasse isso, nós aprendemos que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel, que é um mestre judeu, cujo apelido era a beleza da lei. Imagine só você aprender aos pés de um homem famosíssimo, talvez a maior autoridade dos seus dias, cujo apelido era a beleza da lei. Diz a tradição que quando Gamaliel morreu, os judeus falavam que a beleza da lei morreu junto com ele, porque o modo como Gamaliel expunha a lei, o modo como Gamaliel explicava a lei era incrível. E Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Isso é para deixar qualquer currículo, látis no chinelo. É para deixar qualquer página da Cato, Infojobs, qualquer coisa, livre de qualquer competição. Não bastasse isso, queridos, nós vemos que Paulo também era alguém corajoso, porque em Atos 17, ele está no centro intelectual da época em Atenas, e ele desafia os pensadores do centro intelectual do mundo. Paulo era alguém capaz academicamente falando, mas a questão não era acadêmica. Paulo sente temor e sente tremor. Paulo sente um frio na barriga porque ele sabe que a mensagem que ele tem para transmitir não é comportada por esse currículo látis que ele tem. Esse currículo látis, todo esse gabarito não é suficiente para levar a mensagem do Evangelho adiante. Ele sabe que a mensagem do Evangelho é muito poderosa, é muito grande, é muito forte. E ele se vê incapaz, mesmo sendo tão gabaritado. E você olha para Paulo e fala: poxa, se Paulo sentiu isso, então, pobre de mim, não tenho esperança nenhuma. A disposição do apóstolo Paulo deve ser a nossa disposição quando pregamos o Evangelho também. Nós precisamos sentir o que o apóstolo Paulo sentiu. Nós precisamos sentir temor e tremor. Há uma história muito interessante de Dwight Moody, um pregador famoso também. E conta-se a história que Dwight Moody, certa vez, foi convidado para pregar em um teatro, um grande teatro, e nesse teatro as poltronas estavam totalmente cheias, o teatro estava totalmente cheio, as poltronas estavam todas preenchidas por pessoas da alta sociedade. Moody, no momento de ler o texto bíblico, ele começou a gaguejar. Ele não conseguia ler o texto bíblico. A Moody travava. Isso já deve ter acontecido com você em algum momento da sua escola. Quando a professora fala: lê lá, Nicholas. Aí você começa a ler e o negócio não sai. Você trava numa palavra e para, lê, e não sai. Isso aconteceu com o Moody. E ele estava ali, você tinha alta sociedade ali. Ele gaguejando, então conta a história que ele parou a leitura. E ele orou: ó Deus, use esta língua de gago para proclamar Cristo crucificado a este povo. E o que aconteceu depois, queridos? É surpreendente. Porque diz a história que foi uma das pregações mais poderosas de Dwight Moody. No meio da sua gaguice, no meio da sua gagueira, ele parou e falou: não, eu sou incapaz, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Ainda que eles tenham me convidado para pregar para essa multidão da alta sociedade. Eu sou incapaz, eu não posso. Eu não tenho habilidade para isso, eu estou gaguejando aqui. Então o Senhor use esta língua gaga para pregar a esta multidão o Cristo crucificado. E na sequência Deus o habilitou a pregar um sermão poderosíssimo, talvez um dos mais poderosos que Moody tenha pregado, de maneira que todos ficaram surpresos. E quando nós pensamos na atitude humilde de Paulo, que ele sentia um frio na barriga, as suas pernas tremiam, ele ficava branco e suava frio quando ia pregar o Evangelho. E nós nos identificamos com isso também. Nós precisamos lembrar que Deus usa homens apesar dos homens. Deus nos usa apesar de nós. Isso deve nos tranquilizar, porque nós compreendemos que não somos capazes de levar essa mensagem adiante. Mas Deus escolhe nos usar. Isso é um privilégio. Isso deve colocar em nós um senso de pequenez. Eu gostaria de fazer uma aplicação especial. Você que é professor, você que é pastor, você que é pregador, muitos nos assistem online, depois vão para suas igrejas, levam estudos, dão aulas, ministram aulas. Talvez muitos aqui também sejam pregadores, pastores, professores. E eu gostaria de ler um trechinho de um dos capítulos desse livro, chamado Amado Timóteo. É um livro muito bom, é um livro de coletânea sobre vários assuntos do ministério pastoral. Em um capítulo dele diz o seguinte, acompanhem comigo. Estamos falando a respeito de uma atitude humilde que os pregadores do Evangelho, eu e você, seja no púlpito, seja em casa, na escola, no trabalho, onde for, nós precisamos ter uma disposição humilde, uma atitude humilde ao pregar o Evangelho.
E veja o que o livro diz, olha, só, para pregar bem a palavra de Deus, você precisa pensar naquilo que está fazendo. Depois de estarmos no ministério por algum tempo, o perigo do profissionalismo se infiltra. E com isto, apenas quero dizer que podemos chegar ao estágio de produzir sermões em série com muita facilidade. Podemos pregar estes sermões sem nos dar conta da grandeza daquilo que estamos fazendo. O pregador precisa, portanto, estar constantemente se lembrando de que ele está nas famosas palavras de Richard Baxter, pregando como moribundo para outros moribundos sem a certeza de pregar novamente. Se este lembrete não nos libertar de sermos produtores profissionais de sermões e nos levar a um senso crítico de urgência, provavelmente estaremos além de qualquer tipo de ajuda. Lloyd Jones costumava dizer que a pior coisa que pode acontecer a um pregador é pregar simplesmente porque foi anunciado que ele vai pregar. Que Deus nos livre desta armadilha. Muito mais poderia ser dito, mas vou parar aqui. Não quero que você seja desencorajado pela magnitude da tarefa para a qual ninguém é suficiente. Mas o Senhor é suficiente para nós, e Ele tem prazer em nos abençoar e nos usar, ainda que sejamos nada além de frágeis vasos de barro. Quando preparo os meus sermões, tento manter em mente um momento em particular, o qual ocorre todas as vezes que me coloco diante de minha congregação. Toda vez que assumo meu lugar no púlpito, percebo aquele momento maravilhoso e ao mesmo tempo terrível que costumo chamar momento do rosto erguido. Quando o povo olha para cima, em minha direção com expectativa. É maravilhoso porque eles estão me dizendo que estão prontos para ouvir a mensagem de Deus durante a próxima hora. Mas também é terrível porque me faz perceber a minha imensa responsabilidade. Durante toda a semana, essas pessoas ouvem o que as milhares de vozes da sociedade têm a dizer. Porém, agora, elas vieram à igreja para descobrir o que Deus tem a dizer. E eu fico lá de pé, com seus olhos fitos em mim, e tremo ao me dar conta de que estou posicionado entre o céu e a terra. Sussurro uma oração para que Deus me ajude e então começo. Com a ajuda de Deus, o sermão toma vida e aqueles rostos continuam erguidos. Alguns concordam com a cabeça e alguns olhos começam a brilhar. Quando deixo o púlpito, tenho certeza de que aquela era a mensagem de Deus e o momento dele. Eu sei que aquelas pessoas ouviram do céu e agradeço a Deus por ele ter me feito um pregador. Quem escreve esse capítulo é um pastor chamado Roger Ellsworth. E pelo que eu pesquisei dele, parece que ele tem mais de 30 anos de ministério. E eu já conversei com o pastor Marco sobre isso e ele falou que a sensação depois de 30 anos de ministério é exatamente a mesma. Todas as vezes que um pregador temente a Deus sobe no púlpito, as suas pernas bambeiam. Ele sente o frio na barriga e ele soa frio, porque como o pastor Roger descreve muito bem aqui, é uma tarefa maravilhosa, mas de extrema importância, de extrema grandeza. Pastores, professores, pregadores. E você, quando você vai pregar o evangelho a outra pessoa, você está aportando uma mensagem grandiosa. A sua perna precisa bambear. Você precisa sentir o frio na barriga, porque você está sendo arauto do Rei do Universo. Você precisa ter o sentimento do apóstolo Paulo. Você precisa temer e tremer diante dessa mensagem. Mas isso talvez falhe ao seu coração. Assim, agora que você falou isso, Nicolás, eu não vou falar nada. Eu vou ficar quieto na minha, vou deixar que os pastores preguem. Aí, eu não vou falar nada mais. Não faça isso. Não faça isso. Porque Paulo não tinha temor de homens. Paulo tinha um temor, uma reverência ao seu Deus. Ele temia Deus. Ele sabia do poder dessa mensagem. Ele não temia o que os homens pensariam, se ele seria aceito ou não. Ele deixa isso claro. Mas vejam o que o próprio Deus diz ao profeta Jeremias em Jeremias, capítulo 1. Lembra lá, Jeremias capítulo 1. Quando você foi pregar o evangelho na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, você está levando o poder de Deus em mãos. Você está levando o poder de Deus com a sua boca. Você está levando a mensagem salvadora. E você não deve temer de levar essa mensagem. Jeremias teve medo quando Deus o chamou. E veja o que aconteceu. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Veja o que diz. Jeremias 1, 4. A palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que nascesse, te consagrei e te designei como profeta das nações. Então eu disse, a Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino.
Mas o Senhor me respondeu: não digas, sou apenas um menino. Porque irás a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e me disse: ponham as minhas palavras na tua boca, olha no que dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. Veja agora o versículo 17, caminhe seus olhos para o versículo 17. Prepara-te, levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te ordenar, não te apavores por causa deles, para que eu não faça com que te apavores na presença deles. Hoje te ponho como cidade fortificada e como coluna de ferro e muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não tenha medo de oposição. Foi essa palavra que o próprio Deus deu ao apóstolo Paulo. Paulo, você está em Corinto, não tema. Não tema. Eu estou contigo, não tema. É isso que o próprio Deus fala para nós. Senhor, eu não sei falar. Por meio do meu espírito eu vou te dar as palavras que você deve falar. Você será habilitado. Você será capacitado a falar. Não tema, apenas fale. É uma mensagem grandiosa, é uma mensagem confrontadora que certamente trará oposição a nós, mas no meio do nosso medo, nós devemos sim temer a Deus diante da magnitude dessa mensagem, mas nós devemos lembrar que Deus está conosco. Assim como ele esteve com Jeremias, fortalecendo Jeremias, colocando Jeremias como uma coluna de aço ali diante das nações. E Deus nos coloca como testemunhas vivas do seu evangelho diante dos nossos familiares que não são crentes, diante dos nossos colegas de trabalho, diante dos nossos colegas de faculdade. Ele nos coloca ali. E nós devemos ter coragem, nós não devemos temer a oposição. Nós devemos confiar no nosso Deus que nos capacita quando nós nos colocamos humildemente diante dele e falamos: Senhor, eu não sou capaz de levar a sua mensagem, eu sou menino, eu não sei falar, eu sou gago, olha para mim, eu sou gago, eu não sei falar, eu mal consigo organizar as palavras direito, eu mal consigo conversar com as pessoas, eu não consigo. Deus fala: não se apavore, não se preocupe, eu estou contigo, vá, pregue o evangelho, eu te capacitarei. Essa era a disposição do apóstolo Paulo, uma atitude humilde. Senhor, eu não sou capaz, mas Deus capacitou aquele homem de maneira extraordinária, de modo que se eu e você estamos aqui hoje, com toda certeza é fruto do ministério do apóstolo Paulo. Isso comprova para nós que na pregação do evangelho, menos é mais. Na pregação do evangelho, menos de nós, mais de Deus, é essencial. Na pregação do evangelho, uma atitude humilde é fundamental. 4 características de uma pregação eficaz. Vamos ver se os irmãos se lembram. Em primeiro lugar, uma comunicação simples. Segunda característica de uma pregação eficaz, um conteúdo confrontador. Não amenize a mensagem do evangelho. E a terceira característica que nós acabamos de ver é uma atitude humilde. Senhor, eu não sou capaz. Mas há uma última característica, que está aí nos versículos 4 a 5 de 1 Coríntios e diz respeito a um resultado divino, uma comunicação simples, um conteúdo confrontador, uma atitude humilde e, por fim, um resultado divino. Veja o que diz aí os versículos 4 e 5 de 1 Coríntios capítulo 2. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Divina não precisava de adornos humanos. Aliás, Paulo evita isso a todo custo. Veja o que ele diz no versículo 17 do capítulo 1. 1 Coríntios 1, 17, ele diz: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Se Deus precisasse da nossa eloquência, se Deus precisasse das nossas estratégias de marketing, se Deus precisasse do jogo de luzes, da fumaça, se Deus precisasse disso tudo, o evangelho não seria poderoso. O evangelho seria esvaziado. O evangelho não teria relevância nenhuma. Mas não é isso que o apóstolo Paulo diz. Por isso ele fala, no capítulo 2 ele fala: olha, minha linguagem não foi de palavras
persuasivas de sabedoria, diferente do que vocês esperam desses grandes mestres da retórica que encantam vocês, mas foi demonstração do poder do Espírito. Em 2 Coríntios nós vemos que o ministério do apóstolo Paulo em Corinto foi marcado pela realização de milagres, de maravilhas, mas não apenas isso. Também, e talvez seja o que o apóstolo Paulo tem em mente aqui, de convencimento do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo é expresso no convencimento que o Espírito Santo traz ao nosso coração do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo que os pecadores merecem. Isso é o poder de Deus em ação, o poder que salva. E o apóstolo Paulo diz: eu confiei nisso, não em sabedoria, não em palavras bonitas, não em pompa. Eu confiei no poder do Espírito Santo de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E no versículo 5 ele fala o porque essa proposta é tão importante. O porque há um resultado divino nisso tudo aqui, fruto do poder do Espírito. Ele fala para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Se o apóstolo Paulo pregasse um evangelho que se adaptasse culturalmente, com palavras bonitas, com um discurso retórico maravilhoso, se isso acontecesse, a próxima pessoa que viesse com um discurso parecido levaria todos da igreja de Corinto para outro caminho. E o apóstolo Paulo não queria isso. O apóstolo Paulo queria uma fé robusta, uma fé firme, uma fé que não se vende a qualquer discurso. O apóstolo Paulo não queria uma fé que se guiasse pela moda. Eu passei uma situação bem chata nessa viagem aqui. Chata não, eu fiquei bravo. Devo registrar que eu fiquei bravo, porque eu estava saindo de uma cidade para outra e eu precisei passar pela imigração. E eu precisei preencher uma série de documentos, um papelzinho lá, que tem uma série de informações. E eu coloquei a minha profissão, que eu era designer, eu sou designer. E quando eu estava lá passando, naquele momento onde o policial faz as perguntas para você: ah, você é isso aqui? O que você está fazendo aqui? Tudo mais. Ele olhou para a minha profissão e disse: ah, você é designer. Então quer dizer que você veio aqui por causa da Fashion Week? Imediatamente depois, eu joguei minha guarda-roupa fora. Fiquei ofendido. Falei: não é possível. Comecei a pedir umas dicas para o Robson de como não acontecer mais essas coisas. Fiquei indignado. Falei: como? Assim Fashion Week? E eu estava com a barba toda mal feita, todo mal vestido. Acho que, aliás, foi por isso que ele me identificou com a coisa de moda, porque moda não tem sentido nenhum. Mas eu fiquei indignado com isso. E, queridos, hoje a moda é o tipo de coisa extremamente volátil. Não só hoje, na verdade, ao longo de toda a história, a moda sempre foi volátil. E o que Paulo quer é que a pregação do Evangelho não seja tão volátil como a moda. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nos anos 70 estava lá no auge da moda as famosas calças boca de sino. Se você agora puxou algumas memórias na sua mente, é porque você já tem uns aninhos a mais aí, não é? Se você já assistiu aquele filme com o John Travolta nos tempos da brilhantina, você vai se lembrar da brilhantina, não é? Que você passava no cabelo as mulheres com aqueles grandes cabelões que mal cabiam ali na tela da televisão. Aquela coisa toda, aquilo era moda, não é? Aquelas calças enormes, aquilo era cool, aquilo era legal, aquilo era descolado, despojado. Nos anos 80, a coisa já mudou um pouco, porque você já tinha toda uma moda baseada em couro, não é? Aquelas jaquetas apertadinhas, você já começa com calças de couro, você já começa todo um estilo um pouco mais rock, um pouco mais, como eu posso dizer, não radical, um pouco, não sei definir, é um pouco mais intransigente, não sei, alguma coisa fora ali dos padrões da época. Depois você tem, nos anos 90, a explosão do jeans. Você tem todo mundo usando jeans, não é? Ainda hoje muita gente usa jeans. Você tem aqueles estilos de jeans, tudo de jeans, calça de jeans, blusa de jeans, tudo de jeans. E hoje é uma tragédia, porque você tem calça apertada e umas cores cítricas horríveis. Você vai comprar tênis. Você não acha tênis de cor normal? É laranja fluorescente? É verde fluorescente? São umas coisas que não têm sentido. Mas notem que em questão de décadas a moda mudou completamente. Vem moda, vai moda e tudo passa. E o que o apóstolo Paulo quer é que a pregação do Evangelho não seja assim. Ele falou: olha, eu não preguei de acordo com a sabedoria humana, porque eu
Não quero que a próxima década traga um outro evangelho. Eu não quero que o próximo pregador que convença vocês com palavras bonitas desvie vocês para outro caminho. Eu não quero uma pregação vinculada aos costumes de uma época. Eu não quero uma pregação vinculada a uma pessoa, a um homem. Eu quero uma pregação vinculada ao Deus eterno que transcende o tempo e não muda. É isso que vai ser firme para vocês quando tudo mais passar. Essa deve ser a nossa pregação. Uma pregação que não se dobra ao seu tempo. Uma pregação que não é como a moda que passa. Que ora nós temos boca de sino, ora nós temos couro, ora nós temos jeans. Não. A pregação do evangelho é atemporal. Ela não se dobra à moda, ela não se dobra ao seu tempo. Por isso, queridos, nós aprendemos que na pregação do evangelho menos é mais. Na pregação do evangelho menos é mais. É isso que o apóstolo Paulo fala a respeito da sua pregação. É isso que você deve buscar nas pregações que você ouve. É isso que você deve buscar na sua pregação quando você compartilha do evangelho com outras pessoas. Uma comunicação simples, um conteúdo confrontador, uma atitude humilde e um resultado divino, porque na pregação do evangelho menos é mais. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela vida do apóstolo Paulo que em poder, debaixo do seu poder, Pai, ministrou de maneira extraordinária a tantas pessoas, Pai, e foi usado pelo Senhor de maneira maravilhosa. Pai, por favor, dá-nos a coragem do apóstolo Paulo de pregar o evangelho, mas que nós preguemos esse evangelho simples, Pai, não o evangelho que tem sido pregado hoje, o evangelho cheio de enfeites que estragam, que esvaziam, Pai, a mensagem da cruz. Dá-nos, por favor, esse discernimento. Que a nossa comunicação seja simples. Que aquilo que nós pregamos confronte, Pai, porque a cruz é confrontadora. Que nós sempre tenhamos uma disposição humilde. E que nós confiemos, Pai, que a pregação tem um resultado divino. É o Senhor que traz o resultado. É o poder do Espírito, Pai, que atua no coração daqueles que se dobram ao Senhor e no coração daqueles que não se dobram ao Senhor diante da pregação do Evangelho. Dá-nos, por favor, essas características de uma pregação eficaz. E ajude-nos, Pai, a lembrar que em qualquer contexto em que nós preguemos, o Evangelho menos é mais. E essa é a nossa oração simples. Em nome do nosso Salvador, crucificado em nosso lugar. Amém.